Olá, estudantes! Eu sou o professor André Souza e vamos dar continuidade aos nossos estudos de arte no 7º ano. O tema de hoje é Dança no Brasil. Bem, a gente precisa, antes de adentrar nesse tema, compreender que é muito importante para nós estudarmos as linguagens artísticas que compõem as artes, né? Temos então as artes visuais, a dança, a música e o teatro. Todas essas são linguagens que compõem a área de artes, né? E elas devem ser sempre estudadas por nós, tanto na perspectiva histórica e cultural, como também apreciadas. E, quando possível, também experimentá-las na prática, porque elas trazem para nós conhecimentos que somente por meio da prática corporal que a gente vai desenvolver. Bem, antes da gente entrar e descobrir o que a gente vai estudar hoje, eu quero que você pense um pouco aí na sua realidade, o que de dança você já vivenciou, aquilo de dança que você já viu e aquilo de dança que te interessa, tá? Então vamos lá, você já foi a uma apresentação de teatro? Você já foi a algum lugar para assistir um espetáculo de dança? Ou um solo de dança que é algo mais curto, menor, dura menos tempo? Bem, você já assistiu um espetáculo completo de dança? Um que tenha início, meio e fim? Quais tipos de dança você conhece? Existem várias linguagens de dança, né, que a gente pode estudar, né? Imagino aí que na sua mente está passando vários tipos de dança, né? Que tipos de dança será que são mais recorrentes no nosso país? Tenho certeza que você já pensou em samba. Acho que você pensou em capoeira, né? A capoeira tanto pode ser uma luta como uma dança, né? O forró, né? São danças aí que realmente fazem parte muito da nossa realidade brasileira, né? Mas e aí, na sua região, o que é mais importante? O que aparece mais vezes? Bem, então, no final da nossa aula de hoje, a gente quer ter construído conhecimento sobre o contexto social e cultural da dança, diferenciar a dança cênica de dança folclórica, reconhecer danças culturais brasileiras. Bem, a definição que a gente vai trabalhar aqui de dança é uma dança que ela tem intencionalidade e trabalha com um padrão de organização de movimentos específicos. Vamos pensar no samba? O que faz o samba ser uma dança? É porque ele tem um movimento específico, não é? Então, toda vez que você vê alguém executando samba, você vai dar o nome de samba por causa de uma organização que é sempre recorrente. Então, vamos à definição de dança? É uma linguagem artística constituída por movimentos específicos do corpo, com uma intencionalidade estética. É também um campo de conhecimento, no qual o corpo e o movimento dançado é protagonista da construção do intelecto. Isso que eu quero mais uma vez ressaltar. Estudar dança na prática é um modo de conhecer, né? É um modo de eu me tornar mais inteligente e mais hábil em algumas coisas específicas. Porque, como a gente disse, dançar é a capacidade humana de se movimentar de maneira específica, né? Por quê? Se não for um movimento específico, qualquer movimento seria dança, não é? Se eu faço esse movimento aqui, é um movimento que a gente tem condições de fazer ele, né? Mas quando é que esse movimento se torna dança? Quando ele tem uma intencionalidade estética, né? E tem ali um espaço de apreciação, né? Você faz para alguém assistir. Então, todo movimento, ele pode ser dança, desde que ele tenha uma intencionalidade. Bem, a dança na nossa sociedade, ela recebe algumas funções, alguns significados, e a gente vai olhar para eles agora. Então, na nossa sociedade, a dança pode ser vista como uma diversão, como entretenimento,
como cultura, como ludicidade, ou seja, ludicidade, capacidade de imaginar coisas, né? O bem-estar, ou seja, para a saúde, né? Eu vou praticar dança porque eu quero emagrecer, por exemplo. E, principalmente, é a dança enquanto conhecimento, né? E aí, as danças na nossa sociedade, elas vão se distinguir entre danças rituais, danças teatrais e danças sociais. Vamos diferenciar elas rapidamente? A dança ritual é aquela dança que acontece em espaços sagrados, né? Elas têm uma função religiosa específica, né? Elas vão acontecer por causa de uma liturgia religiosa, né? Então, em diferentes religiões, a prática de dança aparece como um dos componentes daquela experiência religiosa, de um culto, de uma cerimônia ou alguma coisa desse tipo. A dança social é aquela talvez que a gente mais gosta e mais pratica no nosso dia a dia, né? Que é dançar por lazer. Será que nos finais de semana, né, a gente tem oportunidade de dançar, né? Então, às vezes eu estou ali limpando a casa, fazendo alguma coisa e eu posso dançar, é uma dança social. E a dança teatral é esse componente mais estruturado e codificado que tem padrões estudados, né, para o sujeito executar aquela dança, né? Então, por exemplo, uma técnica de dança que ela é muito estudada é o balé clássico, não é? Então, assim, todo mundo tem, às vezes, a curiosidade de experimentar essa dança. Essa dança é uma dança teatral, né? Ela tem um código, ela tem uma escola específica, onde você vai ali para estudar todos os padrões de organização para executar aquela dança. Então, vamos lá. A dança ritual, ela vai acontecer em espaços e com funções religiosas. A dança social é aquela que a gente pratica no nosso dia a dia, por lazer, convivência com as pessoas. E a dança teatral é aquela que tem uma função espetacular, não é? Para ser apresentada, para que as pessoas assistam a ela. Bem, e aí que a gente vai chegar no nosso tema da nossa aula. Vamos lembrar? O tema da nossa aula é danças brasileiras. E aí, qual que é a diferença que eu quero propor para vocês? Dança cênica e dança folclórica. Por quê? As danças brasileiras, elas têm um fundamento cultural do nosso país, né? Então, elas vêm de uma experiência que muitas das vezes ou é social ou é ritual, mas que ela pode ser transformada para o espaço cênico. Ou seja, elas saem do contexto delas e são reorganizadas para um palco, né? São organizadas para serem apreciadas, né? Então, elas não vão perder muito dos elementos, o padrão de movimento, né? Que é todo o que caracteriza aquela dança, como a gente falou. Mas ela vai acontecer com uma função diferente. Então, a dança cênica é aquela que vai acontecer no espaço do teatro com uma intencionalidade estética e para ser apreciada. A dança folclórica é a dança que acontece na cultura, naquelas comunidades e com os propósitos e finalidades daquele grupo, ok? Então, vamos conhecer algumas danças. Mas, primeiro, eu quero saber quais tipos de danças brasileiras você conhece? Você consegue reconhecer que dança é essa que está nessa imagem? Quais os elementos que estão nelas que fazem ela ser uma dança brasileira? A gente vai falar um pouquinho dela daqui a pouco. A primeira dança que a gente vai falar é o samba de roda, né? A gente já falou do samba, mas muitas das vezes quando a gente fala de samba, a gente vai lembrar do samba, dos carnavais, né? Daquele samba da passista, do malandro, mas vamos falar aqui do samba de roda, que é uma dança circular, né? Que está relacionado com festas de terreiro de candomblé, né? E que vai ter toda uma estrutura dessa dança, né? E que tem duas fases, né? Temos o samba chula e o samba corrido. No samba chula, as pessoas elas não dançam, elas apenas ficam na roda fazendo o canto, né?
e esperando o momento de poder entrar. É no samba corrido que as pessoas podem entrar e sambar dentro da roda, sozinhos e acompanhados. E o que acontece? Tem um código muito importante que é a umbigada, que é o momento que as duas pessoas encostam o umbigo uma da outra, que é o momento de trocar, né? É o momento onde um sai da roda e o outro entra na roda. O samba de roda ele é muito recorrente no estado da Bahia. Tá, mas ele está espalhado no Brasil todo, mas a referência que a gente tem é o estado da Bahia. E ele foi considerado patrimônio imaterial brasileiro em 2015, tá? Então ele é muito importante para a gente e quem tiver oportunidade, estude mais um pouco e conheça um pouco mais desse ritmo brasileiro. O maracatu, que é daquela imagem anterior, que é uma dança que eu gosto muito, né? Que vai trazer elementos das religiões afro-brasileiras e a representação de uma realeza, né? Então a gente percebe que tem duas pessoas muito bem vestidas no meio, com um sombreiro, né, cobrindo elas. Elas são a realeza. E tem outros elementos muito importantes que vai, então, representar a chegada de uma realeza em algum lugar. Esse é um dos propósitos do maracatu. Existem vários elementos que compõem, né, como a calunga, né, que é um elemento muito importante que vai abrir todos os caminhos para que a realeza entre, né, a porta-estandarte que vai apresentar que realeza é essa e toda a corte, né, que compõe essa festividade, né? Esse acontecimento que o maracatu está representando, né? Porque o maracatu ele está tentando representar a coroação mesmo de uma realeza nobre africana, né? Bem, nós temos também o frevo, que é outra dança muito conhecida por nós, né? E que ela é uma dança pernambucana, né? De ritmo acelerado, com movimentos acrobáticos e que tem um diferencial das outras danças, que são os instrumentos de sopro, né? A palavra frevo significa ferver e é por isso que eles têm movimentos tão acelerados, tão difíceis, que é uma mistura de vários tipos de danças, né? Então, às vezes você vai perceber algum elemento da capoeira, você vai ver saltos, giros. É uma dança que exige muito corporalmente, né? É uma dança que coloca as pessoas mesmo para ferver, né? E é uma dança que a gente vê muito sendo divulgada no carnaval, né? Mas é uma dança que acontece em todas as oportunidades, né? E tem essas roupas coloridas, né? Tem toda essa alegria e todo esse ritmo acelerado que só o frevo brasileiro tem. Bem, a catira. A catira é uma dança muito recorrente, né, aqui no Sudeste, né? E ela vai ter, então, uma característica muito importante, que é a batida dos pés e das mãos, movimentadas pelo ritmo musical. E esse ritmo musical ele é acompanhado pela viola caipira. Conta-se que a história da catira tem a ver com essa trajetória, né, que tropeiros faziam, né, no deslocamento aqui no Sudeste e nos momentos de descanso, de parada nas viagens, eles faziam os descansos, né? E aí tinha música, tinha comida, e aí, enquanto uma pessoa tocava viola, cantava as músicas, os outros, então, batiam palma, batiam os pés, e é por isso que muitas das vezes a gente vai ver a catira sendo executada por homens, né? Então, se a gente tem algumas danças que a gente vê mais mulheres executando, a catira é uma dança onde muitos dos homens executam, né? E aí é o pé batendo no chão, né? De acordo com o pulso musical. Isso é muito interessante porque o violão é um instrumento de harmonia, né? E as palmas, né, e os pés, as batidas do pé, vão ser esse pulso rítmico que vai dar para a música. Bem, o tambor de crioula é uma dança maranhense muito bonita, muito rica culturalmente e alegre também, né? É uma dança também circular
que vai ter a característica de 3 tambores, tá? E que também vai ter a representação, a questão da umbigada, né, para entrada e saída da roda. Olha só essa imagem. Nós temos aqui, então, os homens nessa função de cantar e tocar os tambores. Então, a gente tem os 3 tambores, né, o tambor grande, o meião, que é o do que está no meio, e o pequeno, que é o cravador, né? E as mulheres dançando sempre em relação a esses tambores, né? E observem só aquelas crianças lá atrás já aprendendo, né? Então, é muito importante a gente pensar que as danças brasileiras, elas têm uma questão de tradição nos seus contextos folclóricos, né? Então, é por isso que a gente precisa entender. O modo como eu estou aqui apresentando para vocês é na perspectiva folclórica, mas elas também podem estar presentes nos palcos e na produção de uma dança cênica, que daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Uma outra música também que é muito rica é o coco, né? A dança, o coco, danças acompanhadas de cantorias, né? Pode ser em roda, pode ser em fileira, pode ser em pares, né? E essa dança, a diferença dela para as outras, né, é que ela tem versos, né, tem poemas sendo cantados, ditos, e que é muito marcante dessa dança, né? Assim como a catira, ela vai ter essa presença da palma das mãos marcando o pulso rítmico, né? Mas que os versos são muito potentes e que são aquilo que marca fortemente o coco. E temos ainda o forró, né? O forró, vocês já estão percebendo, né, gente, que as danças brasileiras, elas estão muito associadas com a musicalidade, né? Então, o forró, a gente vai ter a presença da sanfona, o triângulo e a zabumba. E é dançada em pares, né? Então, é uma dança também que as pessoas experimentam socialmente, né? E que é isso, né? A gente sempre vai ver que as danças brasileiras vão estar relacionadas também com um tipo de música muito específica para ser dançada. Ótimo. E o que eu queria falar agora, no final, é que a gente vai ter, como eu diferenciei lá no início, a dança folclórica e a dança cênica, né? Na dança folclórica, a gente vai ver a tradição sendo feita pela própria comunidade que participa e que produz aquela arte, né? Então, as comunidades, os grupos, né? Eles são as pessoas que criam todos aqueles trabalhos, fazem a manutenção daquela cultura e fazem apresentações para fora, né? Já os grupos parafolclóricos são aqueles, né, que utilizam, que olham para a experiência folclórica e recriam esses trabalhos dentro do espaço cênico, né, produzindo então uma dança teatral, uma dança cênica, né? E aí o que é interessante? É compreender que todo esse código, né, de movimento, de musicalidade, de figurino, de adereços, né, eles podem ser, sim, reproduzidos no espaço cênico, mas eles não vão ter a mesma função que na dança folclórica, né? Então, vai ter uma diferença muito grande entre a dança cênica e a dança folclórica, né? Então, elas podem coexistir, mas que elas têm funções sociais e culturais muito diferentes. A nossa aula sobre dança no Brasil termina por aqui. Quero agradecer você que está participando do Se Liga na Educação. Mande a sua dúvida, vai ser um prazer poder contribuir com a sua construção de conhecimento. Muito obrigado!